Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Aqui tá bem friozinho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu espero que estejam todos bem. Então aqui a gente está entrando no sexto vídeo da série, na Inteligência Espiritual para você crescer com o momento atual. Hoje a gente vai falar sobre os três tipos de pensamento de uma forma um pouco mais detalhada. Na realidade, o foco de hoje do vídeo vai ser a inteligência intelectual, mental, né? E como é que a função dela em relação às outras inteligências. E aí a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe. Eu separei aqui 7 parágrafos do livro, né, que vocês já sabem que a gente faz aqui a leitura comentada do livro Inteligência Espiritual da Dana Zohar e do Ian Marshall. E eu sou Cláudia Pires, né? Eu sou mentora, facilitadora e criadora do método Vox Libris. Faz mais de 10 anos que eu venho pesquisando, na verdade faz mais de 30 anos que eu pesquiso, mas faz mais de 10 anos que eu já venho trabalhando, né, com a voz, o corpo e a mente como instrumentos do nosso desenvolvimento humano com consciência. E justamente para a gente aprender a integrar essas 4 inteligências, aplicar isso no dia a dia, para a gente se desenvolver, né, a partir dos obstáculos da vida, e a gente se achar melhor, né, no nosso melhor na vida, para nossa autorrealização. Nós vamos aprender a ser líderes de nós mesmos para nossa autorrealização em todas as áreas da vida. Ok? Vamos lá então? Começando, né? Aqui é até a página 53, né? Para quem tem o livro, eu comento. Um tipo de organização neural permite ao homem realizar um pensamento racional, lógico, pautado por regras. Dá ao homem seu QI, inteligência intelectual. Outro tipo permite-lhe realizar pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecedor de padrões, emotivo. É o responsável pelo QE, né, inteligência emocional. Um terceiro tipo permite o pensamento criativo, capaz de insights, formulador e revogador de regras. É o pensamento com que reformula e transforma os tipos anteriores de pensamento. É esse o tipo que lhe dá o QS, inteligência espiritual. Eu acho que esse parágrafo ele traz bem claramente, né, a função de cada uma dessas inteligências. E olhem só que função importante tem a inteligência espiritual, porque é a partir dela que a gente vai conseguir aproveitar as outras duas inteligências a favor do nosso crescimento, evolução e expansão. Vamos um pouquinho mais adiante, vou trazer mais uma informação do livro mesmo, agora ali na página 57. Vamos lá, aqui ele fala um pouquinho do modelo ocidental nosso, né, de pensamento. O modelo ocidental de pensamento, portanto, é inadequado. Pensar não é um processo inteiramente cerebral, não apenas uma questão de QI. Pensamos não só com a cabeça, mas também com as emoções e com o corpo. Aqui eles chamam, né, eles englobam a inteligência corporal dentro da inteligência emocional. E realmente, porque a gente só consegue perceber os nossos sentimentos e emoções quando a gente está muito presente percebendo o nosso corpo, porque a gente percebe isso no corpo, não é na mente. A mente, ela pode enganar muito a gente, ela escapa, né? Ela tem mecanismos de defesa que escapam dessa percepção das emoções, justamente porque a gente pode tocar em algo que machuca, que dói na gente. A gente automaticamente aprende a fugir, escapar disso. E na nossa vida, com o ritmo de vida que nós temos no Ocidente e os valores também que a gente aprende de ter, né, e seguir aquela regra, ter o trabalho, pagar as contas, casar, é como se a gente fosse meio robótico nesse sentido. A gente não se pergunta, será que é isso mesmo? Será que eu vim para isso? Então, essas perguntas, elas já trazem um outro tipo de consciência, o que faz a gente conseguir sair daquelas regras que vêm de fora. Bom, voltando aqui ao livro então, né? Pensamos não só com a cabeça, mas também com as emoções e com o corpo e com o espírito, com as visões, esperanças, percepção de sentido e valor. Aqui a gente chegou então no QS, que é a inteligência espiritual, né? Que é o que torna o nosso pensamento mais complexo, mas é o que também nos dá
esse poder interior de decisão com consciência, de decidir diferente, de seguir às vezes próprias regras, né? Que não são regras, elas são muito mais sabedorias, né? E às vezes a nossa intuição, cada um de nós aqui vem com uma determinada função, fazer alguma coisa nessa vida e seguir e saber seguir é como dizer seguir o coração. E aqui tem vídeos meus aqui no canal que falam sobre o que é intuição, qual é a diferença de seguir o coração, se isso está relacionado à emoção ou não. E eu já digo, seguir o coração não é seguir a emoção, porque a emoção é mais intensa. Seguir o coração é estar alinhado e conseguir escutar essa voz mínima, que é muito serena, a gente está muito na paz, muito sereno quando a gente percebe a intuição, o que vem na nossa intuição. Isso é a voz do coração, isso é ter essa capacidade já de perceber na inteligência espiritual, né, o que é uma coisa e outra. Então aqui a gente já está trazendo essa consciência para a gente conseguir tomar melhores decisões na vida realmente, com consciência, sabendo quando a gente usa a intuição, quando a gente usa a emoção, quando a gente usa a razão. Senão a gente acaba se perdendo. Vamos lá então, mais à frente, na página 62, eles trazem um pouquinho mais sobre esse pensamento, né? O pensamento do QI. O pensamento ou processamento em série. Deixa eu ver se não fala uma coisinha antes aqui que eu achei interessante também. Só um momentinho. Aqui. Sim, fala do pensamento em série do QI, especificamente, né? O modelo simplista de pensamento, como algo linear, lógico e neutro, não está errado. Apenas não conta toda a história. Ele deriva da lógica e aritmética formal aristotélica. Sendo x, então y. É aquela coisa bem lógica mesmo, é conclusiva. Ou 2 mais 2 é igual a 4. Seres humanos são muito competentes nesse tipo de pensamento, superando nisso todos os animais inferiores. E os computadores são ainda melhores nesse tipo de pensamento linear. E agora sim, falando do pensamento ou processamento em série, ele requer fiação precisa, ponto a ponto. E ele traz essa precisão, né? Grande parte do comportamento instintivo dos animais inferiores é também explicada pelo processamento em série. Podemos considerar o instinto como um programa fixo. Olha que interessante, né? A gente estava falando, de certa forma, tem um programa fixo ali, que é esse linear que faz o animal, né, irracional. Ele não usa a razão, mas ele segue o programa. Ele não sabe por que ele segue o programa, mas ele segue aquele programa que está já instalado nele, né? Como um instinto de reconhecimento em patos e outras aves, caso em que a ave sai do ovo identifica como mãe o primeiro objeto ou pessoa que reconhece e conserva essa identificação. Alguns seres humanos super racionais, eles colocam aqui entre parênteses, e numerosos burocratas, podem ficar de idêntica maneira presos em um modo programado de pensar, achando difícil quebrar regras ou aprender novas regras. É aquele tipo de temperamento, como eu chamo, eu trabalho com os 4 temperamentos de Hipócrates, né? Em que a gente acaba ficando mais preso a esse padrão de regras, a esse programa prévio, e tem muita dificuldade de fazer essa mudança em si mesmo, de expandir essa visão. E aqui, vamos falar mais um pouquinho ainda no computador. Eles fazem uma comparação bem interessante aqui de computador, né? Que a gente, o computador é maravilhoso, e realmente no pensamento lógico, né? Nesse linear, ele funciona super bem. Mas olha só que interessante que eles trazem aqui. No computador, os dados são representados como um conjunto de bits, como pontos em uma fita magnética ou impulsos elétricos que representam informações. Essas informações são manipuladas de acordo com certas regras, o programa. Computadores, porém, não podem pensar por si mesmos. Não podem se perguntar se estão seguindo um bom programa ou se há um programa melhor. Olha só, é aqui que a gente começa a perceber o que é exatamente essa outra inteligência que não é racional. O que ela vai trazer para a gente. Os computadores nem podem reagir a dados não cobertos pelo programa sem os manipular. Isto é, não podem aprender de forma criativa.
No caso do pensamento humano, precisamos de um modelo mais amplo, incluindo a possibilidade de consciência e, digo eu, de criatividade, de sair da caixinha, de sair daquele programa básico que acaba ficando impregnado dentro de nós e nós não percebemos. A gente acaba formando um programa que fica no nosso subconsciente, que é mais ou menos 95% da nossa programação. E que esse programa do subconsciente é o que acaba determinando as nossas ações no automático na nossa vida. Então, é por isso que muita gente quer fazer algo e não consegue, né? E é por isso que a gente acaba precisando ir para as emoções, né? Porque as emoções é que trazem as informações desse mundo submerso, desse subconsciente. A partir da percepção do meu corpo, da presença, da percepção das emoções que estão aqui, eu consigo enxergar o funcionamento desse programa básico aqui que acaba me gerando problemas na vida. E que vai ao contrário daquilo que eu acredito, muitas vezes daquilo que eu escolho, daquilo que eu quero, daquilo que eu, às vezes, sinto que preciso fazer, que traz essas dificuldades, né, as travas. Então eu preciso perceber as emoções, vai trazer ali os pensamentos que estão dentro desse programa, os pensamentos lógicos dentro desse meu programa, que acabam trazendo as travas para eu realmente conseguir ir nessa direção da escolha, para eu conseguir ir além também até do que eu imagino, né? Então, só para a gente fechar aqui, né, tem mais 2 parágrafos bem interessantes em relação ao QI, né? As vantagens do pensamento em série e da inteligência intelectual estão no fato de serem exatos, precisos e dignos de confiança. No entanto, este tipo de pensamento refuga nuances ou ambiguidade, né? É estritamente ligado ou desligado, né? Isso ou aquilo. Então ele tem uma dualidade, ou é isso ou é aquilo, ele não tem meio termo, não tem nuances, não tem outras possibilidades, não tem algo que a gente simplesmente acredita, confia, né? E sabe que é possível mesmo sem enxergar. Então, é aqui que deixa a gente muito travado, né? Ele vai servir, depois vou comentar com onde é que ele serve, né? Dentro do processo Vox Libris, do método mesmo, a gente tem um circuito com 7 instâncias, né? Isso aqui tem base na Gestalt terapia, nas inteligências mesmo, né? Na antroposofia, tem base na ciência. Mas, para a gente passar por esses 7, a gente tem uma hora em que a gente precisa soltar esse controle mental. A inteligência mental, a intelectual, ela vai vir lá pelo 5º passo, o 4º, 5º passo. É aí que ela não entra primeiro. Porque se ela entrar primeiro, ela vai entrar com a programação essa, né, de base, que já quer controlar tudo e quer que siga dessa mesma forma que está lá na nossa programação que a gente não enxerga. Que é aquela programação linear. Então a gente não consegue fazer a nossa mudança própria, não consegue expandir, não consegue transformar, não consegue nem enxergar a gente, não consegue enxergar essa programação, não consegue enxergar esses pensamentos que estão aí nesse subconsciente e que nos travam, né? Então, aqui acabei já falando, né, para vocês como é que é mais ou menos onde é que essa inteligência mental ela vai entrar. Primeiro vem a corporal, a emocional, a espiritual e depois entra a racional para organizar aquilo, refletir e pegar toda aquela informação que veio e aplicar ela na prática mesmo, levar para algum tipo de ação que vá nessa direção dessa escolha nova que foi feita. Então aqui a gente tem aqui fantasticamente, né, eficaz a inteligência intelectual em seu dado conjunto de regras. O processo de pensamento em série fracassa se alguém muda a posição das balizas no jogo. A situação é igual a de um computador solicitado a realizar uma tarefa não prevista no programa, né? Por isso que entra depois. E vamos para o último parágrafo. Na metáfora do filósofo americano James Carse, né, o pensamento em série é um jogo finito. Funciona dentro de limites. De nada vale quando temos de vasculhar o horizonte à procura de novas possibilidades ou lidar com o inesperado. E é aí que entra a questão. A nossa situação atual está dentro do inesperado.
E aí a gente precisa realmente da inteligência espiritual para a gente aproveitar isso e ir além. Beijo para vocês, 15 minutos de vídeo, até a próxima, compartilhem, coloquem seus comentários, eu sou Cláudia Pires, um beijo, uma ótima semana. Obrigada!